Paz, queridos, quero estar compartilhando um texto da Palavra de Deus com vocês, que se encontra em Números 22. Eu vou repetir o último versículo que eu li ontem, vou repetir para dar continuidade àquilo que Deus quer nos ensinar através desse texto. Versículo 6 em diante, eu vou estar falando sobre o poder da palavra. Versículo 6 diz o seguinte: Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra. Porquanto eu o sei muito bem, aquele que tu abençoa é abençoado, mas aquele a quem tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Os anciãos de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os augúrios e maldições, assim que chegaram e comunicaram a Balaão o que Balaque havia pedido. Instruiu-os Balaão: Ficai aqui esta noite, e eu vos trarei a resposta que o Senhor, que o Eterno me der. E o príncipe de Moabe permaneceram com ele. E os príncipes de Moabe permaneceram com ele. Eis que veio Deus a Balaão e lhe indagou: Quem são esses homens que estão contigo? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Eis que o povo saiu do Egito. Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra. Estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo. Assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Então Deus ordenou a Balaão: Não irás com eles. Não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Queridos, essa foi a mensagem que Deus respondeu a Balaão acerca da intenção de Balaque em amaldiçoar o povo de Israel. Deus fala para Balaão: você não pode amaldiçoar esse povo. Quem abençoou esse povo fui eu. Queridos, nós lemos aqui que Balaque reconhece muito bem que o que Balaão abençoa é abençoado e o que ele amaldiçoa é amaldiçoado. Só que quando chega no povo de Deus, a quem Deus escolheu, Deus não permite ele amaldiçoar. Fala para ele: você não pode amaldiçoar esse povo, porque eu abençoei esse povo. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Queridos, a Bíblia vai dizer que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais, por causa de Jesus. E aqui Deus já separou um povo nessa época para abençoar e declarar para todo aquele que tentasse desfazer aquilo que ele fez. E ele disse: você não pode não. Fui eu que abençoei. Então você não pode amaldiçoar. Apesar de Balaão poder ter amaldiçoado muita gente ou abençoado muita gente, quando se tratou do povo de Deus, a coisa foi diferente. Balaque reconhece que Balaão tem poder nas suas palavras. O que ele abençoa era abençoado e o que ele amaldiçoava era amaldiçoado. Mas quando Deus abençoa um povo, quando Deus declara uma palavra, não tem homem nenhum que desfaz aquilo que Deus já falou a respeito desse povo. Querido, se você é filho de Deus, tenha certeza de uma coisa: todas as promessas, toda a palavra de Deus sobre a tua vida, ninguém pode desfazer. Balaão nenhum pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E ele fala aqui, ó, no versículo, vamos dar continuidade,
Versículo 13. Ao raiar do dia, Balaão levantou-se e disse aos líderes de Balaque: tornai para a vossa terra, pois o Eterno recusa deixar-me ir convosco. Queridos, a expressão da fala de Deus já é tipo assim: por que esse povo está aqui com você, Balaão? Qual é o seu intento de vir me buscar para que eu te dê autorização para amaldiçoar o meu povo? Quem são esses homens? Deus pergunta isso para Balaão nos versos anteriores. Quem são esses homens? É claro que Deus já sabia quem eram eles. Deus fala assim com Balaão para que ele mesmo, com a sua própria boca, fale qual era a intenção dele. A intenção dele era amaldiçoar por causa de dinheiro, por causa de suborno. A intenção de Balaão era amaldiçoar quem Deus abençoou por causa de dinheiro, porque ele queria receber a quantia das suas maldições, dos seus encantamentos. E Deus fala para ele: você não vai com esse povo, não. Você não vai amaldiçoar quem eu abençoei, não. Então Balaão chega para eles, para os líderes de Balaque, e fala: retorne à terra de vocês, pois o Eterno não me deixou ir convosco. No versículo 14 diz o seguinte: levantando-se os príncipes de Moabe, voltaram para Balaque e lhe deram a notícia: Balaão recusou-se vir conosco. Isso não era comum de acontecer, queridos. Esse homem, mesmo sabendo que o povo era um povo escolhido de Deus, ele teve a audácia ainda de procurar a Deus para querer amaldiçoar o povo por causa de dinheiro. E quando Balaque recebe a notícia que Balaão se recusou, Balaque enviou de novo outros príncipes em maior número e mais importantes do que eles, do que os primeiros. Ou seja, Balaque está achando que o que ele enviou foi pouco. O problema está na honraria, que Balaão não se sentiu ainda tão honrado, por isso que ele não quis vir. Então foram ter com Balaão e lhe comunicaram: assim Balaque, filho de Zippor, eu te suplico, não recuse vir comigo, pois concederei grandes honrarias. Tá vendo? Balaque entende que Balaão só não foi com eles para amaldiçoar o povo de Deus porque ele estava achando que foi pouco aquilo que ele havia recebido. Então Balaque diz: pois te concederei grandes honrarias e tudo o que me disseres eu farei. Portanto, vem depressa e amaldiçoa por mim esse povo. Tá vendo, queridos? A imagem que Balaque passa acerca de Balaão era algo já de costume dele receber dinheiro para abençoar, receber dinheiro para amaldiçoar. Então Balaque olha a recusa de Balaão e entende que enviou pouco dinheiro, enviou pessoas não tão honradas assim para chamar Balaão. Então ele envia pessoas ainda mais excelentes do seu palácio, envia uma proposta que Balaão jamais poderia recusar, que era o que ele quisesse pedir, ele faria. Mas uma coisa ele queria: amaldiçoar a quem Deus havia abençoado. A intenção de Balaque era amaldiçoar o povo de Deus. Mas Balaão deu aos emissários de Balaque a seguinte resposta: ainda que Balaque me desse seu
próprio palácio, repleto de prata e ouro, eu não poderia, preste atenção, queridos, eu não poderia transgredir uma ordem expressa do Senhor, meu Deus, de forma alguma, quer em relação a uma situação menos grave ou mais grave. Mas ele está dizendo que ele não poderia transgredir. Queridos, se Balaão realmente não quisesse receber algo de Balaque, ele nem mandaria aquele povo ficar ali. Concorda comigo? Você vai ver lá na frente, no capítulo 31, o conselho de Balaão para Balaque. Isso vai mostrando aquilo que Deus vai falar acerca de Balaão. Ali nos versículos posteriores você vai entender por que eu estou dizendo isso. Balaão não tinha o coração reto diante de Deus. Ele está falando aqui, olha, ainda que ele me desse seu palácio repleto de prata, eu não poderia. Ele não estava deixando de amaldiçoar porque era a vontade dele, não. Ele só não fez porque ele não podia. E ele sabia disso. Queridos, Deus põe limite até nos nossos inimigos. Se o diabo pudesse, ele nos destruiria. A vontade do nosso adversário é nos destruir, mas ele não pode. Ele não pode amaldiçoar, destruir a quem Deus abençoou. Sua casa é guardada pelo Senhor, sua vida é guardada pelo Senhor. Ele te blindou com a sua bênção, ele te cercou. E é por isso que o seu adversário não faz nada contra você. Não é porque não quer, é porque não pode. O diabo só não age contra a tua vida, só não te destrói. Não é porque ele não está a fim de destruir por temor a Deus. Não, não, não. Ele só não faz isso porque ele não pode. Ele reconhece o poder de Deus, ele sabe quem é Deus, sabe. Mas não é por temor. É porque ele sabe o poder que Deus tem em te guardar, em te proteger. Balaão sabia disso. Balaão só não amaldiçoou o povo de Israel porque ele tinha um impedimento, e esse impedimento se chamava Deus. Deus impedia que Balaão amaldiçoasse o seu povo. E aí ele vai dizer no versículo 19: agora, pois, descansai aqui esta noite, vós também, a fim de que eu possa tentar descobrir se o Senhor tem mais alguma orientação a me dizer. Olha só, hein? Balaão já sabia a expressa vontade de Deus. Ele diz aqui, ó, no versículo anterior: eu não poderia transgredir a ordem expressa do Senhor. Aí ele fala novamente para aqueles enviados de Balaque: fica aqui mais uma noite, para que eu possa tentar descobrir se o Senhor tem mais alguma orientação. Queridos, nós devemos tomar alguns conselhos com a palavra de Deus. Isso aqui traz uma instrução para a nossa vida. Deus já tem uma palavra a seu respeito. Deus já te disse algo. Então não procura saber mais o que Deus tem para te dizer. Ele já falou para você, já tem uma ordem expressa de Deus. Segue, obedeça. Eu me lembrei agora de Moisés diante do Mar Vermelho, clamando a Deus. Deus já havia dado todas as orientações a Moisés. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, por que você está clamando a mim? Toca nessas águas, mande o povo marchar. Queridos, muitas vezes nós já sabemos a vontade de Deus. Nós já temos expressa clareza daquilo que Deus quer para a nossa vida. E nós,
muitas vezes, querendo a nossa própria vontade, insistimos naquilo que Deus já disse não. Naquilo que Deus já expressamente declarou. Não, você não vai amaldiçoar. Você não vai tocar naqueles que eu já abençoei. Quem sabe na sua vida é uma decisão que Deus já te deu, já te deu clareza, expressa. E você está insistindo em ir por outro caminho, ou insistindo naquilo que Deus já te disse não. E Balaão estava assim, insistindo com Deus, mandando que os inimigos de Israel continuassem na sua casa, porque ele iria novamente orar a Deus. Será que nós também fazemos isso, queridos? Já temos uma direção de Deus, já sabemos a vontade de Deus para a nossa vida e insistimos. Vamos descobrir se tem mais alguma coisa que Deus queira falar, né? Diferente. Quem sabe Deus muda de ideia, né? Muitas vezes a gente se faz de bobo. Insiste em algo que Deus já falou, chega. Paulo fez isso, queridos. Por 3 vezes ele orou pedindo para que Deus livrasse ele de um espinho na carne. E Deus falou, basta. Basta, minha graça é com você. Minha graça é suficiente para você, Paulo. Não insiste. Moisés também orou, insistiu em pedir para entrar na terra prometida. Deus falou, muda de assunto. Eu já falei que você não vai entrar. Sobe no monte, você vai olhar a terra, mas você não vai entrar. Queridos, quando Deus dá uma orientação clara e expressa, nós devemos apenas obedecer. Vamos ver o que acontece de consequência quando insistimos em algo que Deus já falou? Não. Vamos comigo lá para o texto. Versículo 20. Então veio Deus a Balaão durante a noite e lhe ordenou: não vieram essas pessoas para te chamar? Olha aí, queridos, fiquem atentos ao texto. Levanta-te e vai com eles. Deus havia dito que não era para ele ir. Mas agora, depois da insistência dele, o que Deus faz? Eles não vieram te chamar, então vai. Vai. Queridos, sabe o que eu me lembro? Do povo de Israel, desse povo que era abençoado por Deus, mas quando eles estavam no deserto, rodando no deserto, eles pediram carne para Deus, que eles estavam enjoados do maná. E eles tentaram a Deus por causa das suas murmurações. Pediram tanto a Deus aquilo, que Deus derramou muita carne. E eles comeram, tanto que se fartaram até morreram. Queridos, porque Deus já tinha dado para eles. Deus já tinha dado instrução para que aquele povo não viesse a murmurar, e aquele povo insistia em irritar a Deus e a Moisés. E aqui Balaão está fazendo a mesma coisa com Deus, e Deus dá a ele o que ele está querendo. Tipo assim, é isso que você quer? Então vai. Levanta-te e vai com eles. Entretanto, não farás senão exatamente aquilo que eu te orientar. Deus está dizendo para Balaão, você quer ir? Vai. Mas você não vai falar nada contra esse povo. Você só vai fazer aquilo que eu te orientar. Você só vai falar aquilo que eu te mandar falar. Você não vai amaldiçoar. Por mais que você queira a tua vontade, queridos, vocês que estão ouvindo a palavra, Deus te orienta. Não faça nada que eu não te orientar. E bem cedo levantou-se Balaão, selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Sua partida provocou a ira de Iavé. Tá vendo aí? Tá vendo? Você pode até ficar confuso, mas Deus mandou ele ir. Agora, quando ele foi, ele
Deus ficou irado? Sim. Por quê? Por causa daquilo que eu havia falado, explicado para vocês. Sua partida provocou a ira de Yahvé, e o anjo do Senhor colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. Nós precisamos ter cuidado, queridos, que muitas vezes não é diabo, não. É Deus impedindo a nossa passagem. Já te orientei, já te falei, mas você insiste. O Senhor se colocou na estrada, o anjo do Senhor, para barrar a passagem de Balaão. Ele montava sua jumenta. Seus 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo do Senhor. Interessante, queridos, que a jumenta viu o anjo do Senhor antes mesmo de Balaão. Viu parada na estrada com sua espada. Deus está irado, tem um anjo com uma espada desembainhada na mão para matar Balaão. Por causa da rebelião do coração de Balaão. Balaão já sabia a vontade de Deus? Já sabia. Balaão já tinha expressa a vontade de Deus para ele? Já tinha. Mas insistiu no mal. Cuidado, queridos. Quando você insiste no caminho mal, muitas vezes não é demônio, não. É anjo do Senhor, com espada desembainhada. Anjo de Deus não só protege, não. Pela Bíblia aqui, ó, mata também. Pela palavra de Deus aqui, não são palavras minhas. Está em Números, capítulo 22, versículo 23. O anjo do Senhor parado na estrada, com sua espada desembainhada na mão. Desviou-se, portanto, da estrada em direção ao campo. Quem desviou foi Balaão? Não, foi a jumenta. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar para a sua jornada na estrada. Olha, queridos, às vezes Deus bota uma jumenta na nossa vida para nos desviar do caminho mal. Deus está falando, você não está ouvindo? Deus está falando, Deus está indicando, você não está querendo obedecer? Então, Deus bota até uma jumenta para desviar o teu caminho. Mas você quer espancar quem Deus está botando no seu caminho para te auxiliar, para você não ser morto, para você não ser destruído. Às vezes você ignora, porque é uma jumenta, é um animal. Você está montado, ou seja, você tem domínio sobre essa jumenta. Então, uma simples jumenta espanca, bate, mas Deus está falando. Então o anjo do Senhor se pôs em caminho estreito. Antes Deus o anjo do Senhor estava na estrada, agora já estreitou o caminho de Balaão. No meio das vinhas, com um muro à direita e outro à esquerda, mostrando a Balaão: daqui você não passa, vou te destruir se você insistir nesse caminho. A jumenta viu o anjo do Senhor e encostou-se no muro, apertando neste o pé de Balaão. Ou seja, a jumenta, para não seguir adiante, para o anjo não atingir Balaão, ela aperta até o pé de Balaão no muro. Ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta. Queridos, às vezes Deus permite circunstâncias, pessoas, dá até alguns apertos em nós, até nos dá uma encostada, uma estreitada, porque o nosso caminho é de morte, é de destruição. Mas se nossos olhos não forem abertos pelo Senhor, morremos pelas mãos do anjo do Senhor. Novamente Balaão dá uma crise de ignorância, de
arrogância com aquela jumenta e espanca novamente aquela jumenta. E o anjo do Senhor mudou de lugar, indo adiante, e colocou-se em uma passagem ainda mais estreita. Ó, tá vendo que o caminho só vai se estreitando? Às vezes as circunstâncias estão nos mostrando e a gente, com essa cegueira espiritual, não vê que é Deus que está nos impedindo. Muitas vezes Deus está mostrando através do que está à nossa volta acontecendo e a gente não está ouvindo, não está vendo. Estreitou ainda mais. Será que a tua vida também está assim? Deus está estreitando a sua vida. Deus está apertando o caminho. Deus está mostrando para você através das circunstâncias. Não segue. Não continue por esse caminho. Deus fez isso na vida de Balaão. Estreitou o caminho, ele espancou a jumenta, não quis dar crédito. Deus estreitou ainda mais. Às vezes, queridos, Deus nos atrai um deserto para falar o nosso coração e a gente não está ouvindo. Às vezes as circunstâncias estão te mostrando, mas você está cego. Você não está sensível às circunstâncias que estão ao seu redor. E Deus, através das circunstâncias, está mostrando para Balaão, tem algo de errado, para, analisa, vê o que está acontecendo, pergunta, ora. Tem horas, queridos, que é hora de parar e perguntar para Deus, tá? Eu estou vendo que as coisas estão acontecendo, eu não estou entendendo. Você tem que orar, você tem que parar e perguntar a Deus, o que está de errado em mim? Por que que as coisas só estão apertando, só estão estreitando? O que que está acontecendo? Às vezes nos falta, querido, sensibilidade para parar e ouvir Deus falar conosco. Foi o que aconteceu com Balaão. Balaão insistiu num caminho de erro e quase morreu. Se não fosse a jumenta, Balaão ia morrer pela mão do anjo do Senhor. Não era de demônio não, queridos. Era do anjo do Senhor, que foi só estreitando o caminho dele, para ver se ele conseguia entender que ele estava indo por um caminho errado. Olha, queridos, nem tudo que Deus concorda com você te autoriza a fazer a vontade de Deus, não. Cuidado, hein? Cuidado que nem tudo que Deus concorda na sua insistência é autorização de Deus, não é a vontade de Deus, não. Deus deixou Balaão ir por tanta insistência de Balaão. Quer ir? Então vai. Você quer ir por esse caminho, Balaão? Vai. Vai com esses homens. Mas você já sabe a minha vontade. Você já sabe a palavra que eu tenho acerca desse povo. Você não vai poder amaldiçoar. Você quer ir? Vai. Deus ia matar Balaão no caminho. Porque ele ia com a intenção de amaldiçoar a quem Deus havia abençoado. Mas Deus dá uma ordem expressa para ele. Você pode até ir. Você quer ir? Vai. Esse povo não veio te chamar? Então vai. Vai, mas você só vai fazer aquilo que eu te mandar. Você está acostumado a amaldiçoar pessoas e ganhar dinheiro com isso, abençoar e ganhar dinheiro com isso, mas o povo a quem eu abençoei, você não vai amaldiçoar. E o anjo do Senhor para em um lugar ainda mais estreito, versículo 26 de Números 22. Não havia espaço para se desviar. Não havia espaço para se desviar. Às vezes Deus deixa o nosso adversário, deixa aqueles que querem nos fazer mal sem espaço para se desviar da mão dele. Nem para a direita, nem para a esquerda. Assim como ele fez com Faraó. Deixou Faraó diante do Mar Vermelho. O Faraó só tinha um caminho, passar por dentro do Mar Vermelho. Qual foi o que Deus quis fazer? Destruir Faraó dentro do mar. Deus deixou Balaão sem lugar para ele se esquivar. Assim que a jumenta, olha só, uma jumenta teve mais discernimento do que o próprio profeta. Assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor,
prostrou-se ao chão com Balaão sobre o seu dorso. Balaão ficou muito irado. Queridos, a cegueira espiritual de uma pessoa faz com que ela não discirna quando Deus está tentando livrá-la. Deus está tentando livrar Balaão através da jumenta. E ele está espancando a jumenta. Queridos, nós precisamos ter discernimento espiritual. Para quando tudo travar na nossa vida, a gente parar e refletir. Bem, o que está vendo? Será que é Deus? Deus está querendo falar comigo, eu não estou ouvindo? Nós precisamos, ao invés de ficar irado, ficar irritado, ficar nervoso, nervosa, parar e refletir. Será que não é Deus? Será que Deus não quer mudar a minha rota, mudar a minha direção? Será que Deus não permitiu isso se estreitar a esse ponto até que eu entenda que esse não é o caminho para mim, que Deus tem outro caminho, outra direção para a minha vida? Isso faltou em Balaão. Ao invés disso, ele bate mais, né, na pobre coitada da jumenta. Ele bate violentamente. Queridos, eu quero trazer um ensino aqui para vocês. Muitas vezes, aqueles que estão sendo canais de Deus para a nossa vida são violentamente golpeados por causa da nossa ira, por não enxergarmos a vontade de Deus. Somos violentamente castigados por aqueles que não entendem, não veem, não enxergam o anjo do Senhor. Então fique atento, cuidado. Peça a Deus discernimento espiritual, visão, que Deus abra os seus olhos espirituais para que você veja com clareza a vontade de Deus para a sua vida. Então Yahvé fez que a jumenta falasse. A jumenta teve que falar com Balaão. E ela disse a Balaão: o que eu fiz para você ter me espancado por 3 vezes? Diante disso, Balaão respondeu a jumenta: ora, é porque zombaste de mim. Se eu estivesse com uma espada na mão, eu já teria te matado ali. Aquele que está livrando ele da morte teria sido morto por ele, sendo que a jumenta estava protegendo. Eu acho que o jumento aqui era ele. Deus estava usando a jumenta para proteger a vida dele, para alertar que o caminho dele era mau diante de Deus. Então ponderou a jumenta a Balaão: não sou eu a tua jumenta, que te serve de montaria toda a vida até o dia de hoje? Tenho eu costume de agir assim com você? Queridos, a jumenta está fazendo Balaão pensar: por acaso eu já fiz isso com você? Eu já agi dessa forma? Era para você ter se tocado. Agora, falando com as minhas palavras, a jumenta está falando: se liga, Balaão, se toca, observa que eu nunca agi assim com você. Era para você ter imaginado que algo estava de errado, que alguma coisa estava acontecendo. Ao que ele respondeu, ao que Balaão respondeu à jumenta: não, você nunca fez isso, realmente. E nesse momento, Yahvé abriu os olhos de Balaão, graças a Deus. Graças a Deus. Abriu os olhos de Balaão e ele pôde ver o anjo do Senhor posicionado no caminho, empunhando uma espada. Então Balaão inclinou-se a cabeça, prostrou-se com o rosto rente ao chão e questionou o anjo do Senhor. Questionou o anjo do Senhor falando para Balaão: por que espancaste assim a sua jumenta?
Já por 3 vezes sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com minha presença não podes prosseguir sua jornada. Olha aí. Olha o que o anjo do Senhor fala para Balaão. Fui eu que impedi sua jumenta de prosseguir, porque o seu caminho estava impedido por mim. Você estava batendo na jumenta, mas era eu que estava na sua frente te impedindo de passar. A jumenta avistou-me de longe, versículo 33. E por causa da minha presença procurou mudar sua trajetória. Nós precisamos, querido, ser mais como essa jumenta aqui. Ela avistou o anjo do Senhor e procurou mudar a sua trajetória. Nós também precisamos observar que sinais estão indicando para a gente que nós precisamos mudar a nossa rota, mudar a nossa trajetória. O anjo do Senhor se estabeleceu na frente dele e a jumenta se desviou. Três vezes ela se desviou. De fato, foi bom para você, Balaão. Foi bom para você que ela se desviasse. Porque senão eu já teria te matado. Todavia, eu teria poupado a vida da jumenta. Deus está falando aqui, olha. Eu poderia ter livrado ela, mas você ia morrer na minha mão. Se você insistisse em fazer o que você queria fazer, eu ia ter te matado. Queridos, isso é muito sério. Deus já falou aquilo que ele queria falar, então obedeça. Segue a vontade de Deus, segue a palavra de Deus. Deus já te deu um destino, já te deu um caminho. Não insista em continuar na sua própria vontade. Não insista em seguir o caminho que Deus já te disse. Não insista. Esse povo é abençoado. Você não vai poder amaldiçoar. Então, versículo 34. Balaão desagravou-se diante do anjo do Senhor e disse: pequei. Não percebi que tu estavas posicionado no caminho para me impedires de prosseguir na minha jornada. Queridos, nós precisamos reconhecer quando as coisas estão nos apertando para seguir uma outra direção. Até que o anjo do Senhor chega para Balaão e Balaão finalmente reconhece: pequei, não percebi que estavas posicionado no caminho para me impedires de prosseguir na minha jornada. Deus às vezes nos impede de prosseguir na nossa jornada, porque Ele sabe que o caminho não é bom. Ele viu que o caminho de Balaão não era bom. Balaão estava indo por um caminho para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus falou para ele claramente, ele insistiu, até que Deus falou: então você quer? Então segue, vai com eles. Tanto não era a vontade de Deus que assim que Balaão seguiu esse caminho, o anjo do Senhor apareceu para matar Balaão. E agora Balaão reconhece, se arrepende. Agora, ele diz: se eu estou empreendendo, agora, se o que eu estou empreendendo não te agrada, voltarei para o meu lugar. Agora ele está dizendo: então eu volto. Já que o Senhor quer me matar, então não é para eu prosseguir, eu volto. Então o anjo do Senhor instruiu a Balaão: vai. Novamente Deus fala para ele: agora você vai. Você vai com esses homens, somente não digas absolutamente nada além daquilo que eu te mandar dizer. Olha o poder de uma palavra. Todo esse cenário, toda essa pressão de Deus contra Balaão é para que Balaão não amaldiçoasse a quem Deus abençoou. Deus
usa o anjo dele para falar para Balaão. Você vai, mas você não vai dizer absolutamente nada. Queridos, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa boca, com as palavras que saem dos nossos lábios. Nós precisamos saber que o poder da morte, da vida estão nos nossos lábios, naquilo que nós falamos. Não diga, aqui vai um conselho da palavra de Deus, não diga absolutamente nada que Deus não te mandar dizer. Diga aquilo que Deus disse na sua palavra. Não desfaça aquilo que Deus já fez. Não amaldiçoa a sua própria vida, a sua casa, seus filhos, seu marido, seus negócios, sua saúde. Não. Fala o que Deus está falando. Confirma o que Deus já fez, aquilo que Ele já disse. Só fale aquilo que eu te mandar falar. Há um poder na nossa boca, há um poder naquilo que nós falamos que nós não temos noção. Nós precisamos, já que estamos tendo a oportunidade de ter esse conhecimento, de falar aquilo que Deus disse. Jesus disse isso, eu só falo aquilo que ouvir do meu Pai. Nós precisamos criar esse hábito de falar aquilo que Deus está falando, porque o diabo também fala, as circunstâncias também falam. E se você falar aquilo que o diabo está falando, é isso que você vai colher. Se você falar aquilo que as circunstâncias estão dizendo, é isso que você vai continuar colhendo. Mas se você disser, Jesus disse isso, aquele monte, passe-te daqui para lá. Assim será. Poder na palavra. Há poder. Por isso o diabo nos angustia, o diabo tenta nos oprimir, o diabo tenta nos cercar, angustiar nossa alma para a gente declarar aquilo que a gente está vendo. As circunstâncias que nós estamos sendo cercados, mas Deus quer que nós venhamos falar aquilo que Ele já falou. Ele quer que nós venhamos concordar com aquilo que Ele já disse a nosso respeito, a respeito das pessoas que Ele já abençoou. Ele disse a Balaão, você não vai falar absolutamente nada se eu não te mandar. Você só fala aquilo que eu mandar você falar. Há poder na palavra. Você vai ver. Se você pegar essa palavra que Deus está trazendo para você hoje e aplicar na sua vida, você vai ver muita coisa mudar. Se você parar de dizer aquilo que o diabo está lançando na sua mente, aquilo que as circunstâncias estão te pressionando a dizer, você vai ver as coisas começarem a mudar. Porque se você não concordar com Deus, a sua vida vai continuar patinando. Porque Deus já te abençoou com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais. Mas você tem que se apropriar e declarar que isso é uma verdade na tua vida. Que isso é uma verdade na vida daqueles que estão te cercando. Você vai pegar aquilo que é invisível, vai trazer existência pela fé com a sua boca. Crie, por isso falei. Ninguém fala o que não crê. E se fala da boca para fora não tem efeito algum. Mas se você lê a palavra, na área que você está precisando, que você veja a promessa de Deus se cumprir, você declarar aquela palavra que está escrito, você vai trazer existência aquilo que já está liberado para você, mas ainda não aconteceu aqui. Você vai trazer existência porque isso é fé, a certeza das coisas que não se veem. Você crê e você
fala aquilo que você sabe que é verdade a seu respeito. A cura é uma verdade a seu respeito. A libertação é uma verdade a seu respeito. Pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos sarados. Todas as feridas de Jesus nos trouxe paz. Não tem paz na sua casa? Não tem paz na sua vida? A palavra de Deus diz que Ele é o príncipe da paz. Traga a verdade daquilo que está escrito a seu respeito, da promessa de Deus a seu respeito, a respeito das pessoas que te cercam. Há poder na palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. E se você declara aquilo que Deus já disse, quando você abrir sua boca, você vai liberar poder por meio das suas palavras. Então, ore, repreenda, peça a Deus para cancelar toda palavra maldita que você mesmo declarou sobre a tua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua igreja. Passa a concordar com Deus, passa a falar só o que Deus está falando e você vai ver a situação mudar. Há poder nas nossas palavras quando falamos a palavra de Deus. Então tome posse, se aproprie dessa verdade e creia que Deus já te abençoou. Deus já te abençoou, querido. E eu quero encerrar agora essa palavra, mas eu quero que você entenda uma coisa: você só vai falar aquilo que Deus está falando se você ler a Bíblia. Se você ler a palavra de Deus, se dedique a um tempo nas Escrituras. Jesus venceu Satanás no deserto pela palavra. Jesus não falou simplesmente, está repreendido. Não. Jesus falou, está escrito. Sabe como vence Satanás? Com a palavra escrita. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Foi assim que Jesus venceu a Satanás no deserto. Jesus, enfraquecido na sua carne, em jejum, mas fortalecido pelo poder da palavra. Você precisa estar fortalecido pelo poder da palavra dentro de você. Quando o inimigo, o tentador chegar, você vai dizer, está escrito? Na área que ele está vindo te tentar. Você vai dizer novamente, está escrito? Até que ele fuja diante de você. A palavra de Deus diz, sujeite-se, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele vai fugir diante de você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa. Que você passe a ouvir a palavra de Deus e declarar e concordar com aquilo que está escrito a seu respeito. E eu vou estar dando sequência a esse texto até acabar. Ontem eu falei os primeiros versículos, eu estou agora no meio desses versículos do capítulo 22, e ele vai até o 24, então nós teremos uma sequência falando sobre Balaão. E a próxima vai falar sobre quando ele tenta amaldiçoar e o que sai da boca dele é apenas bênção sobre o povo de Deus. Porque ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Você é um abençoado de Deus, então ninguém pode te amaldiçoar. Então você mesmo declare a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus.